Olá, mais uma vez nós estamos aqui para falar do DNA Gazin. Eu sou o Paulo Braz, psicólogo do Gestão de Pessoas. E hoje nós vamos falar sobre lealdade e integridade. E vamos aplicar lealdade e integridade sobre os nossos processos do dia a dia. Mas especificamente, nós vamos tratar sobre um comportamento dentre esses que é lealdade e integridade. E o comportamento é coerência entre falar, fazer e ser. E para isso, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um dos colegas nossos. E eu quero convidar aqui o Ronaldo para falar para você sobre esse tema. Ronaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Paulo, muito obrigado. E olá, pessoal, tudo bem? É bem interessante esse tema que o Paulo me convidou para falar hoje com vocês. Falar do nosso terceiro DNA, que é integridade e lealdade. E aí eu fui buscar o verdadeiro significado da palavra integridade. É o estado da característica daquilo que está inteiro. E o significado da palavra lealdade é fidelidade aos compromissos assumidos. Então nós poderíamos resumir essas duas palavras em fazer o que foi combinado da forma que foi combinado por um todo. Então é bem interessante esse assunto, é bastante importante nesse momento que a gente está vivendo falar um pouco mais desse assunto. E aí sobre o tema falar, fazer e ser. Eu não sei se vocês já procuraram pesquisar, mas tem alguns estudos que nos mostram que nós temos em um dia de 20 a 70 mil pensamentos. Então isso nos mostra o quanto o ser humano é complexo. E isso nos dá um desafio tremendo durante o dia, que é conectar todos esses pensamentos. Olha a gama e a quantidade de pensamentos que a gente tem que conectar e transformar isso e mostrar isso da forma mais autêntica possível. Porque em alguns momentos a gente acaba não tornando isso tão autêntico e verdadeiro. E isso não é o correto. A gente precisa apresentar mesmo que seja uma quantidade elevada de pensamentos, isso precisa ser refletido e demonstrado da forma mais autêntica possível. E quando a gente fala em autenticidade, eu fui buscar uma história de Gandhi, onde uma mãe trouxe um filho para Gandhi e pediu para que ele orientasse a criança a não consumir mais açúcar. E aí Gandhi parou, refletiu um pouco e pediu para que eles voltassem 2 semanas depois. E aí passaram-se as 2 semanas e a mãe e a criança retornou. E aí Gandhi olhou para essa criança, refletiu, olhou bem nos olhos e disse: não consuma mais açúcar. A mãe ficou perplexa, parou, pensou e indagou: mas por que você não disse isso há 2 semanas atrás? Fez a gente ir para casa, esperar 2 semanas para nos falar essa frase que poderia ter sido dito há 2 semanas atrás. E aí Gandhi bem sabiamente disse: eu não disse isso há 2 semanas atrás porque há 2 semanas atrás eu estava consumindo açúcar. Então isso nos leva a refletir que a gente não pode, primeiro nós temos que ser exemplo, para poder pedir, para poder falar, para alguém fazer alguma coisa. Primeiro nós temos que ser o exemplo nas nossas vidas. E aí, será que nós estamos conseguindo ser bons exemplos? Exemplo de marido, exemplo de esposo, exemplo de profissional, exemplo de motorista, exemplo de filho. Será? Fica essa interrogação para a gente refletir. Ou será que nós estamos sendo sufocados pelo mercado, pelo vizinho, pelas práticas que aparecem na mídia? Será que nós estamos sendo fiéis aos nossos pensamentos? Aquela gama, aquela quantidade de pensamentos que nós temos no dia a dia? Ou se nós estamos sendo sufocados por o que as outras pessoas estão fazendo? Até que ponto nós estamos conseguindo ser coerentes nos nossos relacionamentos? Será que os nossos resultados estão sendo condizentes com aquilo que pregamos? Se nós forçarmos um pouco a nossa memória, iremos encontrar em que fizemos ou fazemos ações e situações diferentes daquilo que falamos. Mesmo as pessoas mais maduras profissionais
Então, se a gente olhar um pouco para o retrovisor, olhar um pouco para trás, a gente percebe que nem tudo que a gente fala, a gente acaba fazendo. E aí, esse é um cenário comum, porém não é o ideal. A gente realmente precisa rever essas situações onde isso está acontecendo e fazer aquilo da forma que é correta, independente se alguém esteja vendo, alguém esteja monitorando ou não. E aí, como é que nós podemos evitar essa incoerência no dia a dia? Eu trouxe aqui três situações onde nos levam às incoerências do dia a dia. A falta de experiência. Desenvolver planejamentos estratégicos e discursar sobre ações transformadoras são excelentes formas de conseguir seu espaço na empresa. Então, falar bonito, falar de uma forma que as outras pessoas queiram ouvir, isso acaba acontecendo com a gente no dia a dia, mas a gente precisa calcular se aquela forma que eu estou falando, se aquilo que eu estou falando, se eu vou conseguir cumprir com aquilo que eu estou falando. Outra situação é a falta de maturidade. É que nunca as pessoas não possuem maturidade profissional suficiente, falem mais do que podem fazer. Então, acabam falando mais do que realmente é possível fazer. Então, isso é chamado de falta de maturidade profissional. Então, a gente também precisa rever esses pontos, porque isso precisa ser melhorado. E outra situação é a impulsividade, o ato de falar sem pensar. Isso pode nos comprometer muito em todos os aspectos, seja profissional ou pessoal. Às vezes, do calor da emoção, a gente acaba falando situações que depois a gente percebe que não possa ser cumprido aquilo que foi prometido e o que foi combinado. E aí, trouxe também três situações, como que nós podemos ser coerentes? Quais ferramentas a gente pode utilizar para nos tornarmos mais coerentes no dia a dia, com as nossas ações, com as nossas situações? Planejamento. Planejamento é uma ferramenta bastante importante para nos ajudar nessa situação. Com organização e reflexão, é possível se planejar antes de falar. Isso vale tanto na vida pessoal e profissional. Então, planeje, verifique aquilo que você vai se comprometer, se é possível executar ou não. Isso está aqui como está no texto, isso vale tanto para a nossa vida profissional e também para a nossa vida pessoal. Ou seja, planejamento é uma boa base. E reflexão a partir de experiências. Antes de se comprometer com algo, lembre-se do que já aconteceu. Então, olhe no retrovisor, se já passou por uma situação parecida com essa, se já passou por uma situação semelhante a essa, olhe, pegue essas experiências e traga isso à tona novamente, porque isso vai nos ajudar a tomar as decisões para essa nova situação. Ah, mas é uma situação que nunca aconteceu comigo. Mesmo assim, tenta fazer algumas analogias com alguma situação que já aconteceu, que eu tenho certeza que isso vai contribuir para a tomada de decisão de uma forma mais coerente. E aí o terceiro ponto é pedir um tempo. Se for um assunto que você não conhece, não necessariamente a gente precisa responder de bate-pronto, responder com impulsividade, como foi dito há pouco. Peça um tempo, é um assunto que eu não conheço, eu vou estudar um pouco mais esse assunto e eu volto para a gente discutir a respeito. Então, quando a gente fala de coerência, observem, 3 pontos que nos levam à incoerência e 3 pontos que nos ajudam a ser mais coerentes. E aí, para exemplificar tudo isso, nós poderíamos olhar para o mercado, olhar para o lado, olhar para o vizinho, mas nós temos exemplos dentro de casa onde a nossa empresa ela é bastante coerente naquilo que ela faz e naquilo que ela fala e naquilo que ela faz. Se nós olharmos para a nossa sexta diretriz, que diz o seguinte: respeitar os nossos pilares, que são os clientes, os funcionários, os acionistas, os fornecedores e a comunidade. Então, quais exemplos de coerência e respeito a nossa empresa está praticando com esses 5 pilares? Se nós olharmos para clientes, é entregar no prazo, é resolver as dificuldades do dia a dia do cliente, isso é respeitar o cliente, isso é ser coerente com o que fala e o que faz. Se nós olharmos pelo nosso funcionário, o que é respeitar? É zelar pelo funcionário, é cuidar do funcionário. Se nós olharmos para os acionistas, o que é? É entregar os resultados da forma combinada, zelar pela cultura da empresa, cuidar da cultura da empresa. Se nós olharmos para fornecedores, é estabelecer parcerias verdadeiras, parcerias a 4 mãos, fazer os pagamentos em dias. Às vezes parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim.
Então, isso é respeito, isso é coerência. Se nós olharmos um pouquinho para trás, para 2020, nós tivemos grandes depoimentos, vários feedbacks de fornecedores, onde relataram que a Gazin, ela realmente é coerente naquilo que ela fala e naquilo que ela faz. Porque nós espontaneamente fizemos algumas antecipações de pagamentos a fornecedores, e os fornecedores, quando perceberam que aquilo havia acontecido, falou: poxa, tudo aquilo que vocês discutem em reunião, tudo aquilo que vocês publicam, realmente é verdadeiro. Vocês falam e vocês fazem. Isso é muito importante, porque isso traz solidez, isso traz confiança para a empresa. E o que é ser coerente com a comunidade? São as promoções que a Gazin faz, são os locais que a Gazin atua, Cine Gazin, orquestra, devolver os feedbacks de todas as ações sociais que nós fazemos com a nossa comunidade. Isso é ter respeito pela comunidade que você está inserido, pela comunidade que você vive. Então, a nossa empresa, ela tem a meta de se tornar uma empresa centenária. E não tenha dúvida que toda essa coerência, todo esse respeito entre o que é dito e o que é feito vai nos ajudar a chegar numa empresa centenária. Isso nós não podemos ter dúvida nenhuma que é dessa forma, que é com essas ferramentas que nós chegaremos lá. E aí fica uma reflexão para eu finalizar. Não adianta eu achar que eu sou coerente, que eu estou sendo coerente, que eu estou sendo um profissional coerente, que eu estou sendo um esposo coerente, que eu estou sendo um filho coerente. Será como que o outro está me vendo? Ele está me vendo com coerência? Então, de novo, não basta eu achar que eu seja coerente. O outro precisa me ver de uma forma coerente. Então, dessa forma eu encerro a minha fala. Agradeço mais uma vez ao Paulo pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e que tenhamos todos uma excelente semana e que tenhamos todo um excelente dia de trabalho. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua fala. Como foi bom poder ouvir esse tema e poder fazer uma reflexão sobre o nosso dia a dia. E a pergunta dentre aquilo que o Ronaldo falou para cada um de nós, vamos pensar entre as pessoas que estão à nossa volta, entre as 5 pessoas que estão à nossa volta, o que eles acham de nós? Será que nós somos verdadeiros? Existe uma integração entre aquilo que eu falo, entre aquilo que eu faço, entre aquilo que eu sou? Seria bem interessante cada um de nós nos perguntar e perceber. Muito obrigado mais uma vez, Ronaldo, pela sua participação. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a fazer uma reflexão boa sobre o contexto que você está vivendo nesse momento. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe.